Rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui no nosso canal Solta a Voz Tiba. Eu vou conversar mais com vocês sobre essa vitória espetacular da seleção brasileira. 5 para o Brasil, 1 para a Bolívia. Dá pra ir com o Fernando Diniz até a Copa de 2026? Solta as notícias, Tiba! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Solta a Voz Tiba, botãozinho vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais. E realmente me impressionou a postura da seleção brasileira nessa vitória em cima da Bolívia por 5-1. Aí a galera diz, mas rapaz, é Bolívia. A Bolívia é muito fraca, sim. Mas o Brasil não tirou o pé em nenhum momento, galera. Foram mais de 90 minutos de alta intensidade do futebol brasileiro, o futebol brasileiro raiz. Eu criei o canal Solta a Voz Tiba nesse ano de janeiro de 2023. Eu tenho também o canal Boteco Ball, já faz uns 4 anos e meio que está aqui na plataforma do YouTube. E a gente tinha programas diários no Tapa de Primeira, os consagrados, né, com os meus amigos de outros canais. E a gente discutia muito sobre a postura dos times de Fernando Diniz, o dia a dia do Fernando Diniz nas equipes por onde ele passou. E haviam muitos altos e baixos. Ele já treinou o meu São Paulo Futebol Clube. E eu via mais baixos do que altos na carreira de Fernando Diniz. Ele começou, né, muito badalado no Audax, lá de São Paulo, realmente tentando um jogo diferente, um jogo de toque de bola, de transição rápida, de saída de bola perigosamente, mas bola de pé em pé até chegar no ataque e fazer os gols. E esse jogo, com o decorrer do tempo, foi ficando um jogo mais manjado. Mas os defensores de Fernando Diniz diziam que esse jogo dele era por conta que ele não tinha as peças necessárias para poder fazer essa engrenagem funcionar. Muitos dos defensores de Fernando Diniz diziam isso, que ele não tinha jogadores com técnica suficiente para fazer isso. Ele chegou no Fluminense, por exemplo, ele tem o Paulo Henrique Ganso. Vocês viram realmente que o futebol de Ganso cresceu nas mãos de Fernando Diniz. E quem está falando isso sou eu, que sempre fui um camarada que peguei no pé de Fernando Diniz. Porque eu dizia, ele não tem jogadores de técnica, então ele tem que mudar a filosofia dele, desse toque de bola, de estar sempre jogando dessa forma. Porque se ele não tem, jogadores que têm limitação técnica não vão aprender isso aí. Então eu sempre briguei com as ideias de Fernando Diniz com isso aí. Mas realmente ele nunca teve, como ele está agora tendo na seleção brasileira, essa fartura técnica de jogadores. Você tem um Rodrigo, você tem um Neymar, você tem um Rafinha, jogadores que sabem tratar a redonda. Você tem um Casemiro, não é? Você tem o próprio Marquinhos, que para mim é um zagueiro que ele é um pouco abaixo do que era Thiago Silva, não é? Mas você viu o Gabriel Magalhães ontem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes se aventurando no ataque. O que ele fez ontem com o Rodrigo infernizou a defesa da Bolívia, jogando na ponta esquerda, não é, bem aberto. O Rafinha jogando também muito bem na ponta direita. E o gol do Brasil, o primeiro gol, saiu através dos dois, não é? O Rafinha, depois de uma jogada bem trabalhada pela seleção brasileira, bola de pé em pé, a bola chegou na ponta direita, o Rafinha fez um drible espetacular, bateu cruzado. O bom goleiro Vizcarra da seleção da Bolívia deu o rebote e o Rodrigo fez o gol de carrinho, abrindo o placar em favor da seleção brasileira. Depois o Rafinha também fez o dele, fez o segundo gol do Brasil. E o Brasil começou o segundo tempo, foi para um intervalo ganhando de 1-0, mas amassando a seleção boliviana. Ainda deu tempo do Neymar perder um pênalti, não é? Ele que poderia ter ultrapassado o Pelé naquele pênalti marcado. O goleiro Vizcarra defendeu, não foi na jogada de Neymar que desloca os goleiros, fez grande defesa realmente, mas o Neymar bateu muito fraco, apenas recuou, né, para o goleiro Vizcarra. Mas aí o Brasil voltou para o segundo tempo arrasador. E eu queria falar dessa diferença, porque nós tivemos ultimamente Tite, 6 anos na seleção brasileira. Antes de Tite, a volta de Dunga. Antes de Dunga, Filipão. Antes de Filipão, Mano Menezes. Antes de Mano Menezes, Dunga. Antes de Dunga, Parreira. Se a gente for andando para trás, eu não vi essa postura da seleção brasileira desde os tempos, galera, de Mário Jorge Lobo Zagallo. Eu gostava muito de assistir a seleção brasileira com Zagallo, porque era uma seleção que atacava, que amassava o adversário. Não parava, era constante os ataques da seleção brasileira. Tinha defesa fraca? Tinha, mas compensava com a
a volúpia e também os bons jogadores que o Brasil tinha, né? Rivaldo, Ronaldo, Romário. Inclusive, antes da Copa do Mundo 98, o Romário foi cortado e o Zagallo colocou 2 centroavantes para jogar juntos, Ronaldo e Romário. Ele disse: problema de quem acha que 2 centroavantes não pode jogar, problema dos adversários que vão ter que marcá-los. E a gente viu gols à torto e à direito do Romário e do Ronaldo, e a gente pode ver dessa forma nesse jogo da seleção brasileira ontem. O Neymar flutuando pelo ataque da seleção brasileira, fazendo jus claro à camisa número 10 da seleção brasileira, deixando os companheiros na cara do gol, tentando tabelas, o Rodrigo jogando pela ponta esquerda, vindo para o meio, o Rafinha também jogando na ponta direita, vindo para o meio. Eu achei interessante em determinados momentos do jogo que o Danilo pela direita e o Renan Lodi, eles viravam meias, eles fechavam os laterais, abriam, os alas, aliás, abriam bem muito, né? O Rafinha, os ponteiros na ponta direita e o Rodrigo na ponta esquerda, e o Danilo e o Renan Lodi se apresentavam para o jogo, se apresentavam para a bola. Essa diferença a gente viu, né? No jogo de Tite, que o jogo de Tite era um jogo mais posicional, os jogadores orbitando a redondinha, orbitando a posse de bola. Então ficava Neymar no meio, Danilo na direita, o Renan Lodi pela esquerda e o Renan Lodi se apresentando bastante. Danilo também se apresentando bastante. O Renan Lodi praticamente jogando como ponta. Há quanto tempo a gente não via os laterais fazendo isso? Por isso que eu tô falando aqui de Zagallo. Eu via com o Cafu, eu via com o Roberto Carlos, e a gente fala de Cafu e Roberto Carlos com saudosismo. Mas por quê? Porque eles tinham essa liberdade de Mário Jorge e Lobo Zagallo para jogar no ataque. Eles tinham qualidade para jogar. O Renan Lodi a gente viu que tem. Eu tinha minhas ressalvas também com o Renan Lodi, mas por quê? Porque o Renan Lodi fazia um jogo posicional com o Tite, só jogando defensivamente, não podia subir. Os laterais da seleção brasileira eram proibidos de ultrapassar o meio de campo com o Tite. Estou mentindo? Estou falando aqui algum absurdo? De forma alguma, eram proibidos pelo treinador da seleção brasileira. Graças a Deus, olha, o Tite fez um grande trabalho na equipe do Corinthians, mas realmente começou bem na seleção brasileira também, como o Fernando Diniz vai começando bem. Mas esse tipo de jogo posicional, de estar administrando o jogo, não me agrada. Eu gosto do treinador que amassa o jogo. E eu tenho minhas ressalvas com o Diniz, como eu falei, que eu tinha os outros programas, mas eu vou dizer a vocês, meus amigos, eu vou mudar de opinião, eu estou mudando de opinião, porque o que eu vi ontem da seleção brasileira foi um amasso. Foi um amasso da seleção brasileira para cima da Bolívia. É a questão da postura, é você não tirar o pé, é você não estar administrando o jogo, não. O Brasil fez 1, fez 2, fez 3, fez 4, levou um gol também, né, no contra-ataque, no jogador que entrou driblando todo mundo, mas faz parte. A seleção brasileira também deu uma relaxada ali na defesa, mas a seleção brasileira não tirou o pé, foi para cima da seleção da Bolívia. Meus amigos, foram 21 finalizações da seleção brasileira, com 11 chutes em direção ao gol. É muita coisa. Há muito tempo eu não via a seleção brasileira jogar dessa forma. Agora, uma das coisas que ajudaram também foi o público, viu? Quero dar os parabéns aqui à cidade de Belém do Pará. A torcida abraçou a seleção brasileira, e isso acontece muito do Norte e Nordeste. Manaus, Belém, São Luís, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Salvador, citando aqui as capitais, as cidades mais importantes do nosso Norte-Nordeste brasileiro. Então, meus amigos, realmente a seleção brasileira poderia olhar com mais carinho essa questão, colocar muito mais jogos com a torcida do Norte-Nordeste, porque realmente a torcida abraça. E quem sabe isso incendeie também o restante da população brasileira em geral para acompanhar a seleção brasileira dessa forma. A gente viu o Neymar aparecendo na sacada, vários torcedores, né, vibrando com a presença dele, querendo tirar foto com ele, com o Richarlison. O Richarlison realmente se sentiu abraçado. Agora realmente é um elemento que vem sendo dissonante, né, nessa seleção brasileira. Perdeu um gol feito, realmente o Richarlison não está bem, foi substituído, foi às lágrimas. Aí eu deixo aqui para a comissão técnica da seleção brasileira de Fernando Diniz. Será que não seria a hora de deixar o Richarlison fora das próximas convocações para ver se realmente ele começa a se recuperar primeiramente no seu clube, no Tottenham, porque a seleção brasileira é lugar para os melhores do momento. E Richarlison não está bem. Perdeu um gol feito, depois perdeu outro, a bola bateu no zagueiro, bateu nele, bateu no zagueiro de volta, foi escanteio. Aí realmente o Fernando Diniz tirou ele, colocou o Matheus Cunha, que é outro jogador, pelo amor de Deus, não incomoda ninguém. E o parabéns a Neymar, não é?
Neymar, o Fernando Diniz até ontem alfinetou após o jogo o Jorge Jesus, dizendo o que é que ele vai fazer aí. O Jorge Jesus tinha dito isso, né? Tem vídeo aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, que o Jorge Jesus reclamou da convocação da seleção brasileira porque o Neymar estava machucado, não tinha condições de jogo, mas o Neymar se recuperou. E o Neymar também falou essa semana que iria para o jogo do Al Hilal contra o Al Ittihad, só não foi porque levou uma pancada e o Jorge Jesus preferiu poupá-lo e não levá-lo para o jogo. Neymar falando, entendam o que Jorge Jesus fez, né? Ele não fez nada para me prejudicar, não, ele foi me poupar porque eu levei essa pancada e ele não queria me arrebentar, né? Em outras palavras, ele não disse dessa forma. Mas realmente o Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, líder técnico, jogou demais, chegou a 79 gols, ultrapassou, né, o Edson Arantes do Nascimento, nosso rei Pelé, em jogos oficiais. Pelé ficou com 77 gols na história e Neymar ultrapassa o Pelé com 79 gols, mais do que merecido isso para Neymar. E quem sabe, meus amigos, realmente ele sem essa braçadeira de capitão foi outra decisão também que eu achei muito interessante do Fernando Diniz. Tirou essa responsabilidade do Neymar e a entregou a Casemiro. Casemiro que está ali no meio de campo, está olhando todo o jogo, está em cima da marcação do árbitro, está também cobrando os seus companheiros e é um cara que realmente tem uma postura de capitão. Gostei muito também da escolha. Galera, será que dará certo essa seleção brasileira com o Fernando Diniz? Para mim, a primeira impressão é a que fica e eu vou ficar com essa impressão e quem sabe os jogadores brasileiros entendam essa ideia do que Fernando Diniz quer. Eu gostei muito da seleção brasileira amassando, sempre com a bola. Quando o jogador brasileiro tinha a bola dominada, 1, 2, 3 jogadores brasileiros se apresentavam ao jogo. Ninguém se furtava em ficar naquele jogo posicional do técnico Tite. Renovou minhas esperanças, galera. E vocês? Deixa aqui teu comentário. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Solta a Voz Tiba. Vídeos praticamente todos os dias. Essa semana foi bastante intensa. Não consegui gravar muitos vídeos, mas fiquem acompanhando, coloquem aqui o sininho das notificações que serão notificados, meus amigos. Grande abraço a todos, valeu!